Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Acorda Vascão e hoje, quinta-feira, é um dia importantíssimo para o Vasco da Gama, pois está confirmado e há uma expectativa que o Paulo Brax, diretor executivo do Vasco, desembarque no Rio de Janeiro após quase 2 semanas longe na Europa, onde ele se encontrou com representantes da 777 na Itália, teve também encontros com empresários, diretores de clubes em Portugal e trouxe realmente muitas coisas positivas para o nosso gigante da colina. Porém, o que de fato importa, que é reforços, o novo treinador, o diretor técnico, contratações, até o momento não aconteceu. Exatamente porque o Paulo Brax estava fora. Então é uma corrida contra o tempo. O Vasco precisa urgentemente ajeitar a sua casa e precisa do Paulo Brax para que isso aconteça. A gente, é claro, vai falar sobre isso, pois volto a repetir, é um dia importantíssimo, pois a partir de hoje o planejamento do Vasco começará a ser tocado. Antes de começar, porém, quero dar as boas-vindas a todos vocês, torcedores vascaínos que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo, onde tem a palavrinha inscrever-se, aperte nela e seja um inscrito do nosso canal. Precisamos demais aí da sua ajuda, do seu like, do seu gostei, para fazer que esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas nesse YouTube. Ontem aí no nosso Acorda Vascão já respondemos todos vocês que colocaram nos comentários a sua opinião. Acredito que nestas últimas horas não conseguimos responder as últimas respostas que chegaram, mas deixa aí embaixo, se você realmente ainda, depois de tudo isso que vem acontecendo, dessa demora de fato que o Vasco vem tendo para tomar atitude com relação a 2023, se você ainda confia no projeto da 777 para o nosso gigante da colina na próxima temporada. Deixa a sua opinião aí embaixo, pois eu quero ouvir você, torcedor vascaíno, inscrito aqui do nosso canal. E é claro, ative o sininho de notificação, deixa o like, se inscreva, ajude o nosso crescimento. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Eu ia começar falando sobre o Paulo Brax, mas eu vou inverter aqui as ordens. Eu vou primeiro falar sobre aquilo que é concreto, no caso, informações, e vou deixar para falar sobre tudo que realmente está pautado para acontecer nesses próximos dias com relação ao Paulo Brax para o final do vídeo. Primeiramente, eu quero falar sobre saídas confirmadas, pois ontem, na parte da tarde, através de uma nota oficial, o Vasco divulgou e informou que não irá renovar contrato com 5 atletas. Dentre eles, Raniel, Danilo Boza, Luiz Henrique, Bruno Tubarão e Fábio Gomes. Todos esses jogadores tinham contrato com o Vasco até ontem, dia 30 de novembro, e estavam emprestados. O Raniel emprestado do Santos, o Danilo Boza emprestado do Juventude, o Luiz Henrique emprestado do Fortaleza, o Bruno Tubarão emprestado do RB Bragantino e o Fábio Gomes emprestado do Atlético Mineiro. Nenhum atleta irá permanecer. Inclusive, através de nota, o Vasco disse assim: o clube agradece aos atletas por terem honrado a camisa do Vasco em 2022 neste retorno à Série A e deseja muito sucesso em suas trajetórias. Inclusive, Raniel, Luiz Henrique, Bruno Tubarão, e Fábio Gomes se despediram do Vasco através de suas redes sociais. Como está aparecendo aí nas imagens para vocês, Raniel colocou: obrigado, Vascão, seria eternamente grato. O Fábio Gomes colocou: tamo junto, Vascão, obrigado pela oportunidade de vestir essa camisa, tudo normal. E o Bruno Tubarão seguiu também dizendo: Vasco, obrigado pela oportunidade, o Vasco estará sempre no meu coração. Então, confirmada a saída desses 5, ontem o Vasco divulgou que eles não permanecerão. Inclusive aqui, algo importante ser falado sobre Raniel. A partir do momento que o Vasco divulgou que não irá permanecer com o Raniel para 2023, começa também uma dívida do Santos junto ao Vasco da Gama. Neste exato momento, o Santos terá que pagar 6 milhões de reais ao Vasco. Lucas, por que o Santos terá que pagar esse valor? Pois o Santos hoje conta com o lateral direito Nathan Santos. Para quem não sabe, Nathan Santos é um cria das categorias de base do Vasco da Gama, que foi vendido em 2019 na gestão Alexandre Campelo para o Boa Vista de Portugal. O Boa Vista não pagou essa dívida no caso da transferência com o Vasco da Gama. O Boa Vista está em débito com o Vasco, e com a contratação do Nathan Santos pelo Santos junto ao Boa Vista, o Santos, Clube Paulista, decidiu arcar com essa dívida que o Boa Vista tinha com o Vasco. Ou seja, a dívida de Boa Vista para Vasco se transferiu para Santos Vasco da Gama. O Santos aí nas negociações combinou de que caso o Vasco quisesse o Raniel para 2023, essa dívida entre os dois clubes estaria sendo finalizada. Ficaria, no caso do Raniel, em definitiva ao Vasco, e os 6 milhões o Santos não teria necessidade,
de pagar. Porém, com o retorno do Raniel ao Clube Paulista, agora o Santos terá que pagar esses 6 milhões de reais pela dívida do Nathan Santos. Então o Vasco tem uma grana aí a receber do Clube Paulista. Inclusive ainda sobre ontem, né? A gente trouxe bem claro que desses atletas que têm o seu contrato sendo encerrado ontem, tiveram no dia 30, 5 realmente não permanecerão, confirmado pelo Vasco. Um deles, que também teve o seu contrato sendo encerrado ontem e não foi confirmado e não foi divulgado que não permanecerá em 2023, é o Alex Teixeira. O Alex Teixeira também é um jogador que teve o seu contrato sendo encerrado ontem, ou seja, a partir de hoje, o Alex Teixeira é um atleta livre no mercado. Mas a gente também já esclareceu a vocês, o Alex Teixeira costura uma renovação contratual com o Vasco. O Vasco teria feito até mesmo uma proposta ao jogador por mais um ano de contrato, até o final de 2023, e o jogador iria ali analisar junto aos seus empresários para definir a situação, mas tudo indica que ele de fato permanecerá. Pois se 6 atletas tiveram seu contrato sendo encerrado ontem e apenas 5 foram divulgados e o Alex Teixeira ficou de fora dessa lista, tudo indica que realmente é um nome que o Vasco está negociando a sua renovação e tem o desejo de sua permanência. E além deles também, né, que realmente foram confirmados a saída, outro nome também está de saída do Gigante da Colina, mas não em término de contrato, mas em rescisão contratual. O lateral direito, Matheus Ribeiro, acertou nesta noite de quarta-feira com o CRB, noite de quarta-feira exatamente com o CRB. O jogador tinha contrato com o Vasco até 30 de abril de 2023, mas não irá permanecer no clube para o ano que vem. Com isso, chega aí ao clube de Alagoas para reforçá-lo na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Um lateral realmente que não ajudou em nada nessa disputa de segunda divisão. Um erro do Carlos Brasil em ter trazido o Matheus Ribeiro ao Gigante da Colina, um dos piores laterais que infelizmente passaram pelo nosso clube. Eu não falo que ele é um profissional ruim, mas acredito que o peso da camisa do Gigante da Colina fez com que realmente o desempenho dele caísse muito de produção, mas a gente segue torcendo para que o bom futebol que ele jogou na Chapecoense, que ele teve no início do Campeonato Catarinense pelo Avaí, ele também venha jogar no CRB na próxima temporada. Antes de entrar no assunto Paulo Brax, falar aqui também sobre uma situação importante. Ontem tivemos a informação de mais um nome especulado. Dessa vez, o zagueiro Joaquim. Para quem não sabe, o Joaquim é um zagueiro do Cuiabá, de apenas 23 anos, que é hoje um alvo do Gigante da Colina. Além de Vasco, o Joaquim também é alvo do Santos, do Atlético Mineiro e também de alguns clubes do exterior. O Cuiabá pede 20 milhões de reais para negociar o seu destaque, um dos grandes jogadores aí realmente do Cuiabá nesta última temporada. Com relação a números, o jogador de apenas 23 anos teve 22 partidas no Brasileirão, teve um gol marcado, uma assistência, 72% dos duelos aéreos ganhos, 120 bolas recuperadas, 38 desarmes e 30 interceptações. Um grande jogador. Os comentários aí realmente das imagens dessa postagem, dão a entender, muitas pessoas dizendo que é um grande zagueiro, ótimo zagueiro. Se o Corinthians precisasse, eu gostaria dele. Aqui um comentário, excelente jogador. Então realmente está com moral e alta e é um nome que interessa ao Gigante da Colina, mais um da lista de especulados ao Vasco da Gama. E é claro, diante disso a gente entra no assunto Paulo Brax, pois quando se fala em especulação, o torcedor vascaíno já começa a ficar chateado. E é completamente compreensível. Por quê? Porque eu venho aqui de manhã e à noite. Eu estava vindo de manhã, à tarde e à noite, todos os dias, para falar de Vasco com vocês. Porém, nesse período de Copa do Mundo eu estou dando uma segurada, não tem muitos assuntos, então realmente a gente só está trazendo o Acorda Vascão e o Boa Noite Gigante. Porém, todos os dias, Acorda Vascão às 7 horas da manhã e Boa Noite Gigante às 19 horas, a gente fala sobre reforços, a gente fala sobre contratações, a gente fala sobre nomes especulados, a gente fala sobre alvos, sobre atletas que estão na mira para 2023, sobre treinador. E o grande problema é que eu e muitos outros canais de YouTube, páginas aí de Vasco da Gama falam é que realmente estão tendo nomes, nomes estão sendo comentados, perdão, mas nomes não estão fechando. Até o momento, hoje, dia 1º de dezembro, o Vasco não definiu seu treinador para a próxima temporada, gente. Isso não é normal. Isso deve sim ser alvo de crítica. Como um clube que tem a sua representação, lembrando, o Vasco está marcada a sua representação para o dia 8 de dezembro. Na segunda-feira que vem, atletas estarão no CT Moacir Barbosa se representando. E fica o questionamento: como no dia 8 o elenco irá se representar, se uma semana antes da representação o Vasco ainda não tem o seu novo treinador? Quem vai comandar o treino? Quem vai participar do treino? Já que muitos atletas desse atual elenco não vão ficar para a próxima temporada. É o questionamento que o torcedor vascaíno começa a se fazer.
E a gente espera, realmente, que muitos nomes venham estar engatilhados aí e a chegada do Paulo Brax venha a ser apenas para acertar, para assinar e definir, né, realmente esse último detalhe das contratações. Pois não dá, o torcedor vascaíno cansou, acabou a paciência do torcedor. Hoje o Vasco não tem mais tempo, é necessário agir mais e falar menos. Essa é a grande realidade, a gente vem falando todo dia e nada vem acontecendo. Então a partir de hoje, a gente virou o mês, estamos chegando no último mês de 2022, estamos a 7 dias da representação, a chave vai virar pelo menos para mim. Agora eu quero reforços, agora eu quero contratações, agora eu quero um treinador, agora eu quero que o Vasco haja no mercado como prometeu que iria agir. O torcedor vascaíno está cansado de promessas. A gente pensou que com a SAF as coisas iam mudar, não mudaram. Então necessita-se que o Paulo Brax apareça, necessita-se que o Paulo Brax coloque aí realmente a sua cara à exposição e explique o que está acontecendo. Não estou reclamando que ele foi para a Europa curtir férias, não estou reclamando que ele se ausentou do Vasco, que acredito e tenho certeza que ele foi para lá para ajudar os Gigantes da Colina nesse projeto de reconstrução. Mas o que adianta? Ir, não deixar ninguém aqui, porque o Luiz Melo não tem competência para ser aí o gerente, o diretor de futebol aqui no Rio de Janeiro, ficar tudo largado, né? Que é isso que aparenta, pois o torcedor não tem satisfação, a gente da imprensa não tem satisfação alguma, e aí a gente vê outros clubes andando com situações e o Vasco parado, sabendo que realmente da Série A do Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama é um dos clubes que mais irá mudar a sua cara com relação à última temporada. E aí fica a grande pergunta, o que será que o Paulo Brax vai fazer nesses próximos dias? Há algumas pautas. Definir situações de Nenê e Alex Teixeira. A gente acabou de falar sobre o Alex e realmente vai acontecer. O Vasco fez uma proposta para o Alex Teixeira de renovação por mais um ano de contrato e ao Nenê por renovação de mais 6 meses de contrato. Paulo Brax deve definir essa situação nos próximos dias. Ajustar acertos de contratações. Muitos nomes estão engatilhados, mas necessita-se do novo treinador. Então, além do Paulo Brax sentar para definir o novo treinador, o Paulo Brax também tem que ajustar as contratações que estão engatilhadas com esse novo técnico. E essa função, essa meta, ele terá que desenvolver nos próximos dias aqui no Rio de Janeiro. Definir o novo treinador é essencial, é importante. Como o Vasco vai se representar no dia 8, na segunda-feira que vem, sem ter o comandante na beirada de campo? Como o Vasco vai contratar sem ter o técnico que vai comandar o elenco? Uma situação complicada, né? Outros pontos. Acertar detalhes da chegada do Abel Braga, que será o novo diretor técnico do Vasco. O Abel espera apenas a chegada do Paulo Brax aqui ao Rio de Janeiro para ser oficializado como novo comandante, como novo gerente, diretor de futebol do Gigante da Colina. Paulo Brax não chegou e a negociação não, né? Mas a situação está parada por enquanto. Acertar os últimos detalhes da chegada do Júnior Urso. O Júnior Urso já é reforço confirmado, mas precisa do Paulo Brax para sentar, assinar o contrato e ser oficializado pelo Vasco. Acertar também a situação do Pedro Raul, que é um jogador que interessa, um jogador que já acertou as luvas, o tempo de contrato, o salário. A proposta já foi formalizada com a Chua Rei Sol, mas precisa do Paulo Brax aqui no Rio de Janeiro para fazer com que as coisas andem. Então é uma situação complicada. Será que essa viagem à Europa não poderia ter sido antecipada? Ou, sei lá, não ter sido feita? Enfim, é difícil. E hoje nós estamos aqui, preocupados, com todo respeito às palavras utilizadas, de peito aberto, esperando uma definição do Paulo Brax, porque até o momento nada aconteceu. O Vasco não tem um treinador, o Vasco não tem elenco, o Vasco não contratou, o Vasco não reforçou e a gente precisa reforçar para 2023. Não é uma dúvida, é uma convicção. O Vasco vai mudar muita coisa, mas o tempo passa e o Vasco nada faz. Rapaziada, a gente vai ficar por aqui. Este foi o Acorda Vascão, primeiro vídeo aí, no caso desta quinta-feira. Me desculpe pelo barulho à volta, já são quase 2 horas da manhã e realmente tem pessoas aqui na rua. A Prefeitura do Rio de Janeiro, às 2 horas da manhã de uma quinta-feira, decidiu fazer obra na cidade. Mas enfim, esse foi o vídeo, muito obrigado por ter ficado aqui até o final. Se curtiu, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, larga aí também nos comentários a sua opinião, como eu sempre falo aqui no canal. Vambora, fiquem com Deus e saudações vascaínas.